Oi, oi, tudo bem com vocês? Bem, comigo também está tudo bem. Hoje eu vim falar diretamente com as meninas de 13 a 17 anos. Essa é uma idade que eu sei muito bem como é que as coisas funcionam. É o seguinte, eu recebo mensagens de meninas. Oi Patrícia, sou fulana de tal, tenho 13 anos. Oi Patrícia, sou fulana de tal, tenho 15 anos. Oi Patrícia, por aí afora. A reclamarem coisas que acontecem com elas e as suas mães dentro de casa. E o meu conselho, elas estão aí, é sempre para que elas respeitem as mães, mesmo até quando ela acha que a mãe está errada. Porque muitas das vezes eu, quando falo com uma dessas miúdas, elas sempre dizem: mas Patrícia, eu já falei com ela sobre isso, a minha mãe não ouve, ela não percebe que eu também tenho a minha necessidade, não sei o quê. A mãe, quando está a ralhar, não é porque ela faz mesmo de pirraça ou porque está fazendo de propósito, não, é porque ela também já passou na tua idade. A vontade que tu tens agora, ela também já teve. A mãe dela também já lhe proibiu. E ela, como agora já está mais crescidinha, já consegue perceber o porquê que a mãe dela lhe proibia de fazer certas coisas que tu agora também queres fazer. Vocês nessa idade estão já com asas, está vendo? Criaram já aquela asa que a mãe não pode mais mandar, já é mau. Mamãe também toda hora me manda não sei o que, já que reclama com a mãe. A mãe quando fala faz assim, você já pensa também que já sabe que estás correto. Essa é a tua idade de você começar a aprender as coisas. E você tem que dar graças a Deus que tens uma mãe que está ali, ó, por cima de ti. Porque tem muitas meninas que estão perdidas. Não têm mãe para lhes direcionar, não têm pai para lhes direcionar, olha, é assim, assim, assim. E muitas delas conseguem levar a sua vida sem mãe, sem pai. E outras acabam se perdendo. Por quê? Porque não tem o apoio dos pais. Então você que tem apoio do teu pai, tua mãe quando te acorda toda hora, fulana, vai na escola. Você fica ali a reclamar, mas também toda hora, eu já sei que tem... Não é assim. Você em casa tem que ser sim, tens que obedecer sim à tua mãe. Enquanto tu estiveres debaixo do teto da tua mãe, enquanto tu fores menor de idade, você tem que obedecer à tua mãe. Mãe é tudo. Vocês agora, porque já estão a se dormir, já pensam já também que são pessoas que podem já também mandar a mãe se lixar, não sei o que, discutir com a mãe porque quer ir namorar, porque não sei o que. Vou te falar, namoro passa, tua mãe é para sempre. Essa vida de bebedeira, você morre, a bebida vai continuar ali. Tá percebendo? Vocês têm que colocar uma coisa na cabeça. Essa é a altura de vocês aprenderem as coisas com as vossas mamães. Quando a mata falar que é assim. Porque a tua mãe sabe. O mesmo fogo que você tem agora, eu, a tua mãe, também já tivemos. E nós soubemos disso. Por isso é que nós mães temos sempre o cuidado, tá vendo? Tá sempre em cima, que até chega a irritar. Nós também, nossas mães também, já nos fizeram isso. Nós também ficamos, mamãe também toda... Sim, mas não houve ninguém ainda que sentasse, como eu estou a fazer com vocês, para vos explicar bem que as mães não fazem as coisas por mal. Você vê que ir numa festa, mas a mãe proíbe por quê? Vocês estão a ver como é que agora as coisas estão. Eu vejo um monte de notícia aí, moças que vão na festa com as amigas, as amigas voltam em casa, as moças não voltam. Desaparecem, umas são violadas, outras porque não sei o que, outras porque não sei o que. Tá vendo? Isso tudo, as mães também estão a ver. E elas ficam com medo de acontecer com vocês. É simplesmente preocupação da parte das mães. Não é porque a mãe está fazendo de propósito, ou mesmo porque a mãe só faz mesmo, só mesmo para te irritar. Não é isso. Vocês têm que entender uma coisa. Estudem, aproveitem agora, porque esses vossos namorados, uns que vocês arranjam no WhatsApp, no Facebook, isso vai passar, porque vocês ainda são muito jovens. Esse fogo que vocês estão a sentir aí debaixo da saia, que faz com que vocês já não obedecem às vossas mães. Umas querem ver até a mãe bem distante. Quando a mãe viaja, então é boda, é festa. Umas até preferem ficar na casa das avós, porque sabe que na avó lá cuia. Por quê? Porque a mamãe não está lá 24/24. Porque sabe que é lá onde o namorado vai cair para ir se encontrar. Ou na casa da tia, ou na casa da prima. Porque dentro de casa não tem privacidade, não sei o quê. Não é assim. Vocês um dia vão ser mamães e vocês um dia vão ficar assim, a pensar, mas é verdade. Afinal, minha mãe quando me falava, tá vendo, minha filha está tentando fazer, e por aí afora. Então, eu vou apelar a vocês que antes de vocês faltarem respeito às vossas mães,
Pensem bem. Vocês não gostariam de dar orgulho na vossa mãe? Não gostariam? Vocês também não se cansam, tá toda hora em brigas com a vossa mãe dentro de casa, a mãe fala isso, você quer isso, não sei o quê. Não cansa. É só você, nós as mães só queremos uma coisa. Aquilo que nós estamos a falar, se vocês cumprirem, até quando você vir falar, mamãe, tem uma festa com a fulana, não sei o quê, até a tua mãe vai falar, não, epa, ela, essa semana ou esses dias não temos se comportado bem, ela merece. É assim. Agora, te manda lavar a louça, reclama. Te manda ir comprar pão, reclama. Mas tudo é só eu, tá aí, tá meu fulano. Tá vendo? Tudo é reclamar. Essa é a tua fase. Esse é o teu dever dentro de casa. Comprar pão, lavar louça, aprender a cozinhar. Tudo isso é você que tem que aprender agora. Porque a mãe também pensa, a mãe também sabe que ela não é eterna. Porque quando ela morrer, não pensa que a tua tia ou que é que vão estar toda hora por cima de ti. Porque a tua mãe é tua mãe. Se ela te nasceu e ela está te ensinando, aprenda agora. Aprenda agora. Se tem algo que está a te incomodar, senta aí assim com a tua mamãe. Tem coragem de sentar com a tua mãe, mamãe, vamos só sentar, vamos só conversar. E você expõe aquilo que te faz mal, aquilo que você não gosta. Porque eu também não acho que as mães da Angola estão assim tão malucas que não conseguem ter um diálogo com os próprios filhos. Não tenta fazer as coisas só por você sozinha, não. Ou se falasse na minha mãe, a minha mãe não vai aceitar. Vocês engravidam, tiram o bebê sem a vossa mãe saber. Vocês fazem tanta besteira por detrás que até a tua mãe, quando vem ele contar, fala, não, a fulana dentro de casa não é assim, ela se comporta assim, como é que agora ela tá se comportando dessa forma? Tá vendo? Muitas pessoas dizem, não, é as amizades. Possa até ser as amizades. Você vê o fulano a fazer, o fulano a fazer, né? O teu amigo, a tua amiga a fazer, e você também quer imitar, né? Mas não foi essa educação que a tua mãe te deu dentro de casa, ou que a tua mãe te dá até hoje dentro de casa. Tá vendo? Você fica já pensando, não, se a fulana também vai, por que eu também não posso isso? Se a fulana vai, por que eu também não posso fazer? A fulana é a fulana, você é você. Não se deixe influenciar pela fulana, porque a sorte da fulana não é a tua sorte. O caminho da fulana, o futuro da fulana não é o teu futuro, não é o teu caminho. Por isso, respeitem as vossas mães, respeitem os vossos pais. Agradeçam a Deus todos os dias por eles ainda estarem vivos, de estarem de pé para trabalhar e sustentar. Porque amanhã, quando eles se forem, vai ser tarde de você ficar aí a pensar, se eu tivesse uma mãe, se eu tivesse um pai. Por isso, respeitem as vossas famílias. Os vossos familiares, vamos assim dizer. Mãe e pai principalmente. Tá bem? Era só isso. Passar bem.